E quando nós sonhamos o sonho de Deus, só Deus pode revelar e interpretar esse sonho. Não há ninguém nesse mundo que pode interpretar os sonhos de Deus se não for pelo Espírito do Senhor. E Nabucodonosor pensou assim: o que será esse sonho? Ele não conseguia se concentrar em outra coisa a não ser naquela visão que ele tinha tido. E mandou chamar os astrólogos, mandou chamar os adivinhos, chamou os bruxos, feiticeiros, magistrados, todos os sábios do seu reino, e nenhum deles tivera a interpretação do seu sonho, da sua visão. E diz a palavra de Deus que o rei começou a ameaçá-los: vocês estão me enganando, estão conversando muito, estão falando e não me dão a interpretação. Será que não há ninguém neste reino que pode interpretar esse sonho? Aleluia. E naquela ocasião, meus irmãos, o rei já tinha falado: olha, já que ninguém interpreta esse sonho, mande matar todos os sábios, mande acabar com todos os sábios. E saiu o mensageiro da presença do rei, chamado Arioque, capitão da guarda do rei, para matar os sábios, para enforcá-los, para jogar eles na berlinda, matá-los. E quando sai Arioque para dar ordem aos soldados para enforcar os sábios, Daniel encontra-se com Arioque e diz: não faça tal coisa tão rápido. Por que sai tão rápido da presença do rei? O que está acontecendo? Porque esta ordem, este decreto de tirar a vida dos sábios? Porque Daniel temeu a Deus e temeu a mão do rei, porque no reino de Nabucodonosor, além de Daniel, moravam em Babilônia Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram 3 jovens também sábios, que foram trazidos lá da Terra Santa presos. E Daniel pensou: agora vai morrer todo mundo. Mas Daniel pediu para entrar na presença do rei, ouviu o sonho e foi para casa, orou a Deus. E quando ele voltou diante do rei, ele tinha a interpretação do sonho, daquela visão. Aleluia. Deus revelou o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu e disse: graças te dou, meu Deus, por ter me revelado esta visão. Aleluia. Daniel marcou audiência com o rei, chegou na presença dele e interpretou o sonho. Disse Daniel primeiramente: olha, rei, o Deus dos céus, o Deus dos deuses do céu e da terra, lhe deu estas visões, lhe deu este sonho, porque o Deus dos céus e da terra achou por bem dar este sonho ao rei, porque o rei é como uma grande árvore, o rei é como um Deus na terra, e ninguém pode escapar da mão do rei, porque Deus entregou a terra em suas mãos. Aleluia. Tem pessoas que Deus entrega as pessoas na mão dele. Deus entrega cidades, estados, países na mão desta gente. E Deus entregou na mão de Nabucodonosor todos os reinos da terra, inclusive o reino de Israel. E eles eram submetidos à ordem do rei Nabucodonosor. Mas eu li aqui para vocês o versículo 44, e passando aqui novamente a leitura, nós vemos que Daniel explica a ele que o último reino que vai se levantar é um reino frágil. Porque são o quê? Os pés do rei, da estátua do rei, simbolizavam um reino frágil. Era ferro no barro, ferro e barro. Como o ferro e o barro não se misturam, ele disse: olha, parte de um povo deste reino vai ser fraco, parte deste reino, deste rei, será muito fraco, o outro lado vai ser mais forte, mas um lado vai ser frágil. Mas depois deste reino, que é o último reino que vai levantar com essa fragilidade, pouca força, vai levantar um outro reino, de maneira que este reino nunca mais será destruído, e ele destruirá todos os outros reinos. E aí o rei Nabucodonosor ficou alegre e disse: esse chapa aí é um cara entendido,
O Deus certamente está na vida dele. Deus falou com esse rapaz e chamou todos os seus conservos, magistrados, e honraram Daniel com manjares, e colocaram sobre ele colares, mantas, roupas reais, e o nomeou governador sobre toda a Babilônia e governador sobre todos os outros governantes, porque Daniel recebeu a revelação do sonho de Nabucodonosor. Aquele que tem o Espírito de Deus, Deus revela o segredo dos homens. Aquele que tem o Espírito de Deus, Deus revela o que vai acontecer hoje, amanhã e até depois de amanhã, porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele é guiado por Deus, ele tem visão de Deus, ele tem revelações de Deus, e o diabo não pode enganá-lo. A irmã tem visão de Deus, o irmão tem visão de Deus. Quem é que tem visão de Deus aqui? Quem são as pessoas que têm a interpretação dos sonhos, que têm a revelação dos segredos dos grandes homens? São aqueles que o coração dele responde ao Espírito de Deus. Eu quero dar um exemplo daqueles que têm a visão, a revelação de Deus. São aqueles homens como o salmista Davi. Davi tinha o coração segundo a vontade de Deus. E uma certa vez Davi estava no Engede, escondido de Saul, e a palavra de Deus diz que Davi cortou um pedacinho do vestido, da hora do vestido de Saul. E quando Davi cortou, e Davi anunciou: ó rei, aqui está um pedaço do vestido da tua roupa real. A Bíblia nos mostra que Davi sentiu o coração doer. O coração de Davi doeu por ter cortado um pedacinho dos vestidos reais de Saul. Porque disse Davi: Saul é ungido de Deus. Porque o coração de Davi doeu. Por que Davi não matou Saul? Saul não era inimigo de Davi. Saul não era o homem que queria tirar a vida do rei Davi. Mas porque Davi sentiu o coração doer, pesaroso por ter cortado um pedacinho do vestido? Porque o coração de Davi respondia ao Espírito de Deus. Quando o homem e a mulher têm um coração sincero, que responde ao Espírito de Deus, ele ora a Deus e Deus fala com ele. Será que o teu coração ainda responde à voz do Espírito de Deus? Ou teu coração está endurecido, está como o coração dos sábios da Babilônia, que não enxerga, que não vê, que não ouve e que não sente nada de Deus? O obreiro aprovado, a obreira aprovada, tem o coração segundo a vontade de Deus, e o seu coração responde ao Espírito de Deus. Aleluia. Tem obreiros que estão lá fora negociando, comprando, vendendo, conversando, falando, murmurando, xingando, brigando. Será que o coração dos obreiros que vieram todos para esta reunião estão ligados com Deus e respondem ao Espírito de Deus? Será que se Deus provar o nosso coração aqui nesta manhã, o nosso coração vai responder ao Espírito de Deus? Ou nós seremos como aqueles sábios de Nabucodonosor, lá do rei da Babilônia, que não tinha interpretação e nem revelação dos segredos? Somos sábios, mas estamos cegos. Somos sábios, mas não ouvimos a voz de Deus. Somos sábios em nós mesmos, mas não temos a interpretação do Espírito de Deus. Mas Daniel tinha o temor a Deus e falava com Deus, Daniel, e o coração dele respondia à voz de Deus, e Deus então revelava o segredo dos grandes. Deus então revelava os segredos de Nabucodonosor, porque Daniel era um homem temente a Deus. Quem é temente a Deus, levante a mão, dá glória a Deus. Daniel pega e diz: ó, vai levantar também um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Será só um povo, é um povo só. Vai ser uma grande nação que vai destruir, esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Babilônia nunca mais será a mesma. Babilônia nunca mais se levantará. Quando alguém olhar para Babilônia, como disse Jeremias,
vai querer levantá-la, mas Deus não vai permitir, e com grande destruição Deus a destruirá. Babilônia representa o poderio do diabo, a força, na esfera espiritual. Na esfera política é o poder humano, é o poder bélico para fazer maldade sobre a terra. Mas Deus permitiu Nabucodonosor entrar em Canaã, na terra santa, e algemar todos os príncipes, todos os servos, todos os profetas, toda aquela gente, e trouxeram a presa, todos presos para a Babilônia. Deus permite. Mas Deus levantou nos últimos tempos um reino que é invisível, um reino indestrutível, um reino que não passará para outro povo, um reino que não será mais escravo de ninguém, mas um reino que esmiuçará e consumirá todos os reinos desta terra. E qual será o reino que Deus levantou nesses últimos dias? É o reino dos céus. A palavra do Messias está esmiuçando a pedra, a palavra do Messias está consumindo aqueles que não deram ouvido à sua palavra e não serem sujeitos à sua doutrina. Deus os consumirá.